Oi, gente, para quem não me conhece, eu sou aqui do canal Artes da Mari, sou a Mari, tudo bem com você? Seja bem-vindo aqui no meu canal. Espero que você goste. Hoje eu tô trazendo esse tapete para vocês. Ele ficou pesando 610 gramas, ficou com 80 centímetros de comprimento por 50 centímetros de largura. Um tamanho muito bom para fazer para beira de cama. Você pode também com esse ponto fazer passadeira. Olha que ponto lindo. Olha o detalhe do bico. E tudo isso eu ensino para vocês aí no decorrer da aula. Os macetes também para deixar bem bonito esse bico e mais fácil de fazer. Eu utilizei barbantes número 6, esse aqui é o Cru da Euro-Roma, esse aqui é o Supremo Amarelo Ouro. Utilizei tesoura para os arremates, cola, né, e agulhas 3,5, ambas 3,5. Porém, eu vou precisar dessa agulha, né, do cabinho sem cabo, aliás, e eu gosto muito de fazer com essa. Então, esse daqui para fazer os detalhes do bico, mas tudo isso eu explico no decorrer da aula. Vamos lá, então? Então, para a confecção do tapete, nós vamos estar utilizando os seguintes materiais: cola para fazer, né, a finalização dos arremates, tesoura, uma agulha de tapeceiro para a gente poder também, né, de repente, se você quiser. Isso aqui não é obrigatório, mas ajuda bastante nos arremates. E também vamos utilizar, eu vou utilizar a agulha 3,5 das duas formas. Eu tenho essa que eu gosto bastante, porém ela é do cabinho curto e conforme durante a aula eu vou explicar para vocês que para fazer aqui, a hora que chegar na parte desse detalhe do bico, o interessante é você ter uma agulha da mesma numeração, 3,5 no meu caso aqui, que seja dessa parte aqui um pouco mais longa, né? Eu já prefiro essa inteirinha mesmo. Então, o interessante é você ter essa daqui, ou então pelo menos com um cabinho aqui mais longo, sabe? Então, nós vamos dar início à nossa aula. Esse tapete, ele é um tapete múltiplo de 4, né? Se você quiser ele mais largo, você vai aumentar, né, acrescentar a quantidade de pontos de 4 em 4, certo? Se você quiser mais estreito, você vai diminuir de 4 em 4. E o comprimento fica aí ao seu critério. Você pode estar fazendo passadeiras, tapetes menores. Aqui eu trabalhei listrado assim, e cada listra dessa contém 10 centímetros, tá? Em centímetros dá 10 centímetros e em carreiras dá 7 carreiras cada cor. Eu vou estar iniciando então com o fio amarelo ouro da Supremo, número 6. Gostei bastante desse barbante, não tinha ainda utilizado essa marca até então, mas achei bem macio, bem gostoso de trabalhar. Então, para o tamanho que eu quero fazer esse trabalho, eu vou iniciar com 60 correntinhas. Então, eu vou partir aqui de fazer 60 correntinhas. Então, como que eu faço para você que está iniciando aqui agora? Eu pego, coloco o meu fio assim, dou aquela torcidinha e faço uma correntinha. E aqui eu não conto essa primeira. A partir dessa que eu vou fazer agora, que eu começo a contar. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, até completar 60 correntinhas. Fiz aqui o meu cordão com 60 correntinhas. 60 correntinhas, se você dividir, vai ser múltiplo de 4. Então, agora aqui, nós vamos dar início à nossa primeira carreira. Então, partindo dessa que está na agulha, viramos aqui e fazemos um ponto baixo. No próximo, um ponto baixo. E no próximo, um ponto baixo. E
Vamos trabalhar pontos baixos todas as nossas 60 correntinhas até chegar lá no final com 60 pontos baixos aqui nesse cordão. Então, aqui nós já fizemos os nossos 60 pontos baixos na nossa base de correntinhas. Então, agora, na próxima carreira, nós vamos fazer 2 correntinhas para subir. Vamos virar o nosso trabalho. No próximo ponto, nós vamos fazer um ponto alto, que vai ficar aqui a nossa margem, né? A nossa base aqui, lateral do trabalho. Então, ficamos aqui com 2 pontos altos, contando com as 2 correntinhas que a gente subiu para o trabalho. Agora, nós vamos dar 2 laçadas na agulha. Vamos pular 1, 2, 3 pontos de base. No quarto ponto, baixo da carreira anterior, nós vamos inserir a nossa agulha. Vamos trazer o nosso fio que tá vindo do novelo. Vamos tirar 2 e tirar 2, ficando assim, tá? Aí, agora, nós vamos voltar aqui, trabalhando esses pontos aqui que estão sobrando, vamos dizer assim. Então, nós vamos laçar a agulha e vamos fazer aqui um ponto alto. No próximo ponto, um ponto alto. No próximo ponto, um ponto alto, ficando assim. Se você virar aqui para o direito, que é a primeira carreira onde se inicia, né, ó, para ficar a primeira carreira aqui no direito, ele vai ficar com esse detalhe aqui já. Mas nós vamos continuar assim. Então, toda vez que o nosso trabalho, né, estiver todo o trabalho em relevo, ele vai ficar aqui para frente, no direito, né? Então, toda vez que a gente for trabalhar o avesso, nós vamos trabalhar dessa forma. Nós vamos dar 2 laçadas na agulha. Nós vamos pular 3 pontos de base. No quarto, nós vamos inserir a agulha. Vamos trazer o fio que tá no novelo, que vem do novelo, tira 2 e tira 2. Ficando ali 3 pontos sobrando, né? 3 pontos de base. Agora, nós vamos trabalhar esses 3 pontos. Então, trabalho 1. Trabalho 2. Opa, peraí que eu peguei errado aqui. Vamos começar de novo. 2 laçadas na agulha. 1, 2, 3 no quarto. Eu tinha pego um a menos ali. Tiro 1, tiro 2, tiro 2. Agora sim, trabalho aqui. 1, 2 e 3 pontos altos. Certo? Olha só. Agora aqui, próximo, 2 laçadas na agulha, continuando, né? Então, 1, 2, 3 de base, próximo, insiro minha agulha, tiro 2 e tiro 2. Agora, nesses que nós pulamos, a gente volta trabalhando ponto alto. Então, laçada na agulha, um ponto alto. Laçada na agulha, um ponto alto. Laçada na agulha, um ponto alto. Próximo, 2 laçadas na agulha, pulamos 3 de base, 1, 2, 3. No quarto ponto, inserimos a agulha, puxamos o fio que vem do novelo,
tiramos 2 laçadas, mais 2 laçadas, mais 2 laçadas. Vamos preencher esses 3 que ficaram aqui com pontos altos, sempre deixando esse daqui para trás, né? Então, vamos lá. Uma laçada na agulha, um ponto alto. 1, 2, 3. Olha, vai ficando assim aqui, e a parte do direito vai ficando desta forma com os relevinhos. Mais uma vez. 2 laçadas na agulha, 1, 2, 3 pontos altos no quarto, desculpa, 1, 2, 3 pontos de base no quarto ponto, inserimos a agulha, tiramos 2, tiramos 2, tiramos 2. Laçada na agulha, voltamos trabalhando esses pontos que nós pulamos. Fazemos um ponto alto. Dois. E 3. Certo? E assim nós vamos fazer por toda a nossa carreira. 2 laçadas na agulha. 1, 2, 3 de base, no quarto insiro a agulha, puxo, tiro 2, tiro 2, tiro 2. Volto para trabalhar esses pontos que eu pulei com pontos altos. Então, vou fazer 3 pontos altos. Então, eu laço o meu fio na agulha. 1, 2, 3. E assim será por toda essa carreira. Quando chegar aqui no final, eu volto com vocês para a gente passar para a nossa próxima carreira. Então, olha só, tô quase chegando aqui ao fim da carreira, né? Então, 2 laçadas na agulha, 1, 2, 3 de base, no quarto, insiro a minha agulha, puxo 2 e tiro 2. Volto trabalhando esses pontos que nós pulamos em pontos altos. Então, 1, 2, 3. E aqui sobrou exatos 2 pontos, né? Que nós vamos trabalhar 2 pontos altos, que é justamente as laterais do nosso tapete. Então, um ponto alto, 2 pontos altos. E assim ficou, então, a nossa primeira carreira. Aqui ficou com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 motivos, certo? Às vezes escuta-se muito falar dos múltiplos, né? Eu acabei começando falando que esse trabalho ele é múltiplo de 4, e pode ser que alguém não saiba o que são os múltiplos. Então, os múltiplos, eles são assim, o total de número que você, por exemplo, aqui, começamos com 60 correntinhas. Você tem que dividir os 60 por 4. Se ele der um número exato, sem vírgula, ele é um múltiplo de 4. Então, aqui no caso, se você dividir 60 por 4, o resultado será 14. Então, por isso, é um múltiplo de 4. Se fosse de 10, você pegaria
a quantidade de pontos dividiria por 10 e esse resultado teria que ser exato, de 2, de 3 e assim sucessivamente, tá bom? Essa é uma diquinha, eu falo sempre porque quando eu comecei aí no crochê, eu não entendia muito bem esses termos, por isso que eu sempre explico. Então, ficamos aqui com 14 motivos. No início e no fim de cada carreira, vamos iniciar e vamos finalizar com 2 pontos altos. A segunda carreira, agora que nós estamos aqui pro direito, então, nós estamos aqui, né? Finalizamos aqui no avesso, fazemos 2 correntinhas para subir a próxima carreira, viramos o nosso trabalho. Deixa eu puxar um pouco de fio aqui, que o meu barbante, meu rolo é grande e ele está no chão. Aí, agora aqui, então, fizemos 2 correntinhas. Para subir o trabalho, já conta como um ponto alto, então, o próximo nós vamos trabalhar um ponto alto. E agora, a gente vai fazer da mesma forma aqui, 2 laçadas na agulha. Vamos vir aqui, ó, agora já ficou mais fácil, que já tá marcadinho, então, vamos vir aqui nesse ponto relevinho, vamos vir aqui, inserir a nossa agulha, vamos tirar 2, vamos tirar 2 e vamos tirar 2. Porém, agora, nós estamos no direito do trabalho, então, esse relevo, ele tem que ficar para frente. Então, nós vamos voltar trabalhando esses pontos que nós pulamos, trabalhando eles por trás. Então, nós vamos dar a laçada na agulha, e vamos vir aqui, ó, puxar esse ponto alto duplo para frente, e nós vamos colocar a nossa agulha aqui atrás. Então, nós vamos, se você quiser, até você pode dobrar assim para ficar mais fácil a tua visualização dos pontos. Então, nós vamos trabalhar um ponto alto, 2 pontos altos, laço meu fio, venho aqui, pego 2 e 3. Certo? Olha só. Então, quando nós estamos no avesso, trabalhamos pontos altos pela frente. Quando nós viramos para o direito, esses pontos altos, eles vão ser trabalhados por trás aqui. Então, novamente. 2 laçadas na agulha, insiro aqui, ó, nesse ponto que é o ponto alto, né? Ponto alto duplo em relevo, olha aqui. Colocamos aqui, tiro 2 laçadas, tiro 2 laçadas e tiro 2 laçadas, ficando assim. E agora, nós vamos trabalhar pontos altos por trás. Então, laço meu fio, insiro a agulha, 1, 2, e 3. Ficando assim. Novamente, 2 laçadas na agulha, venho aqui no meu ponto alto duplo em relevo, insiro, tiro 2, tiro 2 e tiro 2. Estamos do lado direito, vamos trabalhar por trás aqui os pontos altos. Laçada na agulha, venho aqui, um ponto alto. Laçada na agulha, venho aqui, ó, um ponto alto. Laçada na agulha, venho aqui no meu último, olha aqui, insiro um ponto alto, ficando assim. Novamente, 2 laçadas na agulha, venho na direção aqui do ponto alto duplo em relevo, insiro, puxo o fio do novelo, tiro 2, tiro 2 e tiro 2.
laçada na agulha, volto trabalhando os pontos altos. 1, 2, 3, certo? E assim nós vamos fazer por toda a nossa carreira. Chegando aqui no final, eu volto com vocês. Então, olha só, já estou aqui no meu último motivo da segunda carreira, terceira, né, contando com a que a gente iniciou. Então, 3 pontos altos que eu tô trabalhando aqui, ó. E agora aqui nós vamos finalizar com 2 pontos altos, né? Então, todo início e fim de carreira, iniciamos e finalizamos com 2 pontos altos. E está ficando assim o nosso trabalho, tá? Depois ele fica bem certinho aqui, conforme a gente vai subindo as carreiras. Então, olha só que bonito que já vai ficando. Agora, nós vamos para a nossa terceira carreira, que nós vamos repetir o que nós fizemos aqui nessa primeira aqui do motivo. Então, são 2 correntinhas para subir, viramos o nosso trabalho. E aqui, fazemos um ponto alto. Dois pontos altos do início. E nós vamos repetir, então, 2 laçadas na agulha. Agora que já tá bem marcadinho, tá vendo como já ficou aqui, tipo, bloquinhos de 3 aqui, ó, e esse aqui é o quarto, né, ó. 1, 2, 3, esse é o quarto ponto. Então, nós vamos vir aqui, inserir a nossa agulha, vamos tirar 2, vamos tirar 2 e vamos tirar 2. Ficando assim. Agora, como nós estamos do lado do avesso, nós vamos trabalhar os pontos altos pegando eles pela frente. Então, 1, 2, opa, e 3. Deixa eu puxar um pouco mais de fio aqui. 2 laçadas na agulha. 1, 2, 3 no quarto, insiro, tiro 2, tiro 2, tiro 2. Aqui, insiro aqui. E vou trabalhar agora os pontos altos pela frente. 1, 2 e 3. 2 laçadas na agulha. 1, 2, 3 no quarto. Tiro 2, tiro 2, tiro 2. Laço meu fio. Um ponto alto. 2 e 3. Certo? O avesso do nosso trabalho vai ficando assim. O direito do nosso trabalho vai ficando assim. Então, aqui, eu vou trabalhar 10 centímetros, porque eu quero fazer o tapete, né, com listras. Você pode seguir dessa mesma forma até o fim, se você quiser fazer de uma cor só. No meu caso aqui, 10 centímetros, ele vai dar no total de 7 carreiras. 7 motivos, tá? 1, 2, 3, então ainda faltam 4 para completar 7 e totalizar 10 centímetros. Quando eu fechar essa parte aqui dos 10 centímetros, eu volto com vocês mostrando como que eu faço para colocar a outra cor já bem fácil para a gente poder evitar muitos arremates no fim da peça. A gente já vai levando isso aqui arrematado. Então, sempre vai ser
assim esse trabalho. Nós vamos trabalhar o avesso sempre pegando os pontos altos pela frente, e o direito nós vamos trabalhar sempre pegando os pontos altos por trás, certo? E assim todas as carreiras, né, de ida e volta, um avesso e um direito, sempre trabalhando desta forma, certo? Eu vou fazer essa parte aqui e volto com você na troca de cor. Então, olha só, já fiz aqui uma grande parte, né? Na verdade, a primeira parte do tapete, ó. Estamos com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 carreiras. Que no total, aqui para a tensão do meu ponto, está dando aqui 10 centímetros. Se você achar mais fácil, você pode contar aqui por trás os bloquinhos, né? Olha só. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bloquinhos. E olha como que ele já vai ficando bem certinho, bem marcadinho aqui. Então, assim, a primeira carreira e a segunda, que é quando você ali determina o trabalho, né? Ela, não que ela seja mais difícil, mas requer, assim, mais atenção. Então, a partir do momento que você faz as duas primeiras carreiras, as outras, elas são exatamente a mesma sequência, né? Por isso, se você tiver alguma dúvida a respeito do trabalho, volte o começo da aula, veja novamente como foi que a gente fez aqui a primeira e a segunda carreira, para que você siga as próximas carreiras, né? Então, olha só, aqui eu já tô na minha 7ª carreira, e estou trabalhando aqui o meu lado, né, avesso, no caso. Então, vou finalizar aqui com vocês, né, aqui. Então, dei 2 voltas aqui na minha agulha, né, 2 laçadas. Pulo todos os 3 pontos dos bloquinhos, 1, 2, 3, no quarto, insiro a minha agulha. Tiro 2, tiro 2 e tiro 2. Então, ficando assim, e como eu estou trabalhando o lado avesso, então os meus pontos altos, eles vão ficar trabalhados pela frente. Então, trabalho 1, trabalho 2 e trabalho 3, né? O processo é o mesmo, certo? O que eu quero ensinar para vocês agora, por isso que eu estou finalizando aqui essa carreira com vocês, é como que eu vou fazer aqui a troca de cor, tá? A troca de cor, porque eu já vou ensinando de uma forma que vocês já vão levando arrematado, a gente já vai levando arrematado. Há muito tempo eu faço esse trabalho, esse é um dos modelinhos aqui, vamos dizer assim, estrelinha do meu ateliê. Quando os clientes olham ali o meu feed, né, no Instagram, olham os meus trabalhos, normalmente eles gostam, já fiz vários trabalhos desse, e eu tinha uma grande dificuldade na hora dos arremates, porque eu ia trabalhando deixando os fios soltos, né, e depois quando terminava o tapete ou a passadeira, eu vinha arrematando todos aqueles fios das trocas de cores. Mas agora eu vou ensinar para vocês uma técnica aqui muito fácil, que eu aprendi aí no decorrer desse tempo do crochê. Então, aqui, finalizei meu último bloquinho, vou trabalhar os meus 2 pontos de margem do trabalho. Então, vem aqui um ponto alto. E outra coisa que eu quero dizer para vocês, eu trabalho 2 pontos altos aqui na lateral para subir a carreira. Quando eu trabalho 3 pontos, 3 pontos altos, não, desculpa, 2 correntinhas, eu trabalho 2 correntinhas para subir o trabalho. Por que que eu trabalho 2? Porque desta forma o meu trabalho ele fica reto. Quando eu fazia 3 correntinhas, o meu trabalho ele entortava nas laterais. E pode ver como que ele segue bem retinho aqui, ó. Porque eu trabalho com 2 correntinhas na lateral. Então, quando eu chego aqui, na correntinha que eu fiz, nas 2 correntinhas que eu fiz para subir o trabalho, eu dou aqui, né, a minha laçadinha e já pego aqui, ó, nessa, né, segunda correntinha, fazendo um ponto alto. Assim, o meu trabalho fica retinho, tá? Não tem problema. E essa lateral aqui depois também a gente vai trabalhar, né, fazendo aí todo um contorno, vai ficar muito lindo esse trabalho. Bom, chegou aqui,
eu quero agora trocar o meu fio, porque eu quero começar a trabalhar com o fio cru. O que que nós vamos fazer? Então, tá aqui, o teu ponto está aqui, olha só, na agulha. Você vai fazer isso aqui, ó, com o seu dedão, você vai medir aqui, ó, a distância, tá vendo, ó, o fio aqui? Você vai medir a distância do seu, aqui do seu dedão. Você vai medir a distância do seu dedão. Você vai vir aqui com a tesoura e vai cortar esse fio, certo? Vai ficar só essa pontinha mesmo, esse cotoquinho aqui. Agora, você vai tirar a agulha, você vai desmanchar esse teu último ponto alto que você fez aqui da lateral, certo? Puxa aqui um pouquinho para não escapar. E você vai vir agora com a outra cor que você quer trabalhar, no meu caso aqui é o cru, vou puxar um pouco aqui, opa, desculpa, bati aqui, chacoalhei você que tá aí assistindo minha aula. E agora aqui nós vamos fazer a emenda. Como que nós fazemos essa emenda? Ó, tenho então o fio cru que eu quero trabalhar e o fio do trabalho. Então, eu vou vir aqui, boto assim, ó, o fio que tá vindo do trabalho em cima do que eu quero trabalhar. Vou fazer assim, ó. Vou dar um nozinho. Ó, o fio que tá vindo do trabalho, eu vou dar um nozinho no fio que está vindo, que é a cor que eu quero trabalhar. E agora, o fio que eu quero mudar a cor, né? Eu vou dar um nozinho no fio que está vindo do trabalho. Certo? Olha só. Então, assim nós vamos ficar com 2 nozinhos aqui. Então, primeiro nó, pego o fio que está vindo do trabalho, nessa medida que eu indiquei para vocês, medindo aí a distância do seu dedão, desmancha o último ponto e você vai fazer esse nozinho do fio que está vindo do trabalho, você vai fazer o nó no fio que você quer mudar a cor. E depois você pega o fio que você está mudando a cor e faz o nozinho dele no fio que está vindo do trabalho. Agora, o que que nós vamos fazer? Nós vamos puxar esses fios para se encontrar. Então, a gente vai puxar aqui, ó. E ele vai dar um nó cerradinho. Isso aqui nunca mais não vai desmanchar, ó, certo? Agora, o que que nós vamos fazer? Nós vamos cortar o excesso, né, das laterais aqui, ó. Então, corto aqui, pode cortar bem rente, não tem problema. E vou cortar aqui, certo? Olha só como que ficou. Agora, já emendado, nós vamos voltar aqui no trabalho, vamos inserir a nossa agulha e vamos fazer novamente aquele ponto que nós desmanchamos. Então, vamos fazer aqui novamente o ponto alto e note que a hora que eu vou fazer a última puxada aqui do ponto, ó, olha só, já está aqui, ó, dá exatamente o tamanho que você precisa. Desta forma, vai ficar somente esse nozinho aqui, que também depois será escondido. Quando nós terminarmos o trabalho, nós vamos passar uma volta de ponto baixo em toda a volta do tapete, para dar acabamento e estrutura para o nosso tapete. Para o tapete não ficar arrebitando, o ponto baixo, ele dá uma estrutura para o trabalho. Então, dessa forma aqui, com essa emenda, você já vai levando todo o seu trabalho nas laterais arrematados. Então, você pode usar e abusar das cores, fazer quantas listras vocês quiserem, com quantas cores quiser, pode mudar de cor, que você fazendo esse trabalho dessa forma, você já vai levar o seu trabalho arrematado. E agora aqui, eu vou dar continuidade no meu trabalho. Então, eu faço 2 correntinhas para subir o trabalho, viro o meu trabalho, um ponto alto, né? Em cima do segundo ponto alto aqui da margem. E agora, então, eu vou trabalhar o lado direito
Então, eu vou fazer 2 laçadas na agulha, vou inserir aqui no meu quarto ponto alto duplo em relevo, né? 1, 2, 3 no quarto ponto, vou inserir a agulha, vou tirar 2, vou tirar 2 e vou tirar 2. E agora, como eu estou no direito, eu vou trabalhar os 3 pontos altos que eu pulei para a parte de trás. Então, eu insiro o meu fio aqui, faço a laçada na agulha, venho aqui no primeiro ponto alto que eu deixei de trabalhar e faço um ponto alto. Laço o meu fio, venho no segundo ponto alto que eu deixei de trabalhar e faço um ponto alto. Laço o meu fio, venho aqui no terceiro ponto alto que eu deixei de trabalhar e faço um ponto alto. E agora aqui eu vou seguir da mesma forma por mais 7 carreiras com o fio cru e assim sucessivamente até que chegue na medida que eu preciso, tá? Eu vou trabalhar aqui, vou falar para vocês quantas mudanças aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eu vou trabalhar aqui 7. Opa, deixa eu puxar aqui. Eu vou trabalhar aqui 7 listras, tá? No total. Diminuir aqui um pouco do zoom para vocês olharem todas as listras. Então, é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 listras, tá? Então, eu trabalhei 3 listras, né? 3 motivos no cru e 4 motivos no amarelo. Como eu fiz 2 cores, eu quis fazer assim que terminasse começasse com amarelo e terminasse com amarelo. Mas como ele é listrado, indiferente, você pode ir seguindo, né, conforme aí o seu gosto. Nesse meu trabalho ficou assim. Então, todo o trabalho agora daqui para frente é a mesma dinâmica. Você vai trabalhar aí quantas carreiras você quiser para dar o tamanho do seu trabalho, tá? Eu vou continuar as minhas aqui. Então, eu vou fazer aqui todas as minhas carreiras. Quando eu chegar aqui nesse mesmo comprimento, eu volto para que a gente dê início aqui ao acabamento do tapete e também aí a parte do nosso bico, tá bom? Então, faça o seu aí. Se você tiver alguma dúvida a respeito do ponto, como eu já disse, volte a videoaula no início, para que não tenha nenhuma dúvida e para que fique um trabalho bem bonito. Certinho? Então, vamos seguir aqui o nosso trabalho para a gente voltar fazendo a outra parte do nosso tapete. Então, olha só, eu já fiz aqui os meus 7 motivos, né, que eu queria fazer para dar o comprimento. Como são 7 carreiras cada listra, vamos dizer assim, então ficamos com 49 carreiras no total. Então, eu cheguei aqui, né, completei o meu último motivo aqui, a minha última parte no amarelo. E lembra que aqui no começo do nosso trabalho, nós iniciamos aqui a primeira carreira foi uma carreira de pontos baixos? Então, para que fique o trabalho uniforme, nós vamos trabalhar aqui nessa última carreira também pontos baixos. Então, nós vamos fazer um ponto baixo para cada ponto de base, contando com esse daqui, tá? No total, teremos que fechar com 60 pontos baixos, que foi a quantidade de pontos que nós começamos o nosso trabalho. Então, eu estava aqui trabalhando no avesso, no caso, né? Faço uma correntinha para subir, viro o meu trabalho, e essa correntinha aqui, ela já conta como nosso primeiro ponto baixo, então esse aqui nós não trabalhamos,
nós vamos trabalhar o ponto de base seguinte com um ponto baixo. O próximo, um ponto baixo. No próximo, um ponto baixo. No próximo, um ponto baixo. Note que eu trabalhei os 3 pontos do bloquinho, e esse aqui também tem que ser trabalhado, que é o ponto relevo, né? Então, nós temos que trabalhar aqui também. Esse também é um ponto, só assim deixando bem claro, para não acontecer de você não trabalhar esse ponto e o seu trabalho daí não vai fechar perfeitamente. Então, seguimos aqui trabalhando toda essa carreira até o final com pontos baixos para cada ponto de base, tá? Chegando aqui no final dessa carreira, eu volto com vocês aqui, tá bom? Trabalhei a minha última carreira toda em pontos baixos, um ponto baixo para cada ponto de base, e agora já posso aqui cortar o meu fio, deixando aqui uma pontinha para um arremate. Faço aqui desta forma e puxo, certo? Então, nós fizemos aqui essa última carreira e cortamos o fio. Agora, a próxima carreira, nós vamos passar pontos baixos por volta de todo o trabalho. Agora, nós vamos iniciar aqui a nossa carreira de pontos baixos por volta de todo o trabalho. Então, nós vamos pegar ainda o nosso fio amarelo. Vamos introduzir aqui. Eu costumo fazer assim, ó, minha agulha tá aqui, eu dou uma volta na agulha, vou inserir aqui nesse meu primeiro ponto, no caso na correntinha, né? Vou puxar e vou tirar aqui. Aqui, esse aqui eu já vou jogar para trás, que eu já vou trabalhar os pontos, já escondendo esse fiozinho aqui atrás, deixando só uma pontinha para depois passar a nossa cola. Então, agora, daqui para frente, nós vamos trabalhar pontos baixos nessa parte aqui, sobre ponto baixo em toda a carreira. Então, essa primeira aqui já conta como um ponto baixo. Vamos no nosso próximo ponto, um ponto baixo. No próximo, um ponto baixo. No próximo, um ponto baixo. E assim sucessivamente. E aqui o nosso fiozinho na parte de trás, do início, já está sendo escondido. Então, eu vou fazer toda essa parte aqui. Quando chegar aqui nesse final, nesse cantinho, eu volto com vocês. Cheguei aqui ao final da carreira de pontos baixos. E aqui estamos aqui no penúltimo ponto. Então, nesse último ponto, eu vou fazer um ponto baixo também. Vou fazer uma correntinha e vou virar o trabalho para trabalhar a lateral do nosso trabalho, tá? Então, aqui temos aquela carreira de ponto baixo, né? Que nós fizemos aqui no final do trabalho. Nós vamos trabalhar aqui um ponto baixo. E daí, para cada ponto, para cada lateral de ponto alto aqui nessa lateral, nós vamos trabalhar 2 pontos baixos. Então, agora, é só seguir trabalhando dessa forma, 2 pontos baixos para cada lateral do ponto alto, em toda a lateral do trabalho, tá? Ó, então, a cada ponto alto, cada lateral de ponto alto aqui, você vai colocar 2 pontos baixos. E assim você vai trabalhar toda a sua lateral, certo? Trabalha toda a lateral aqui, chegando aqui, não esquece de fazer, né, um ponto baixo aqui nessa carreira de pontos baixos, né, na lateralzinha aqui, ó, faz um ponto baixo aqui, uma correntinha e segue com pontos baixos aqui também. Chegando ao final aqui, uma correntinha,
virando o trabalho, trabalha também toda essa lateral. Assim você vai estar contornando todo o seu trabalho com os pontos baixos, certo? Então, eu vou fazer essa lateral minha aqui, ó, certo? Então, a cada um ponto alto, cada lateral de ponto alto, você coloca 2 pontos baixos e segue trabalhando até essa outra ponta aqui. Olha só, então, trabalhei aqui, ó, pontos baixos por toda a minha lateral, fazendo 2 pontos baixos para cada lateral de ponto alto da borda, e cheguei aqui no finalzinho. Então, o que que eu vou fazer aqui? Ainda tenho 2 pontos altos aqui, então, 2 pontos altos, não, desculpa, tem um ponto alto aqui, então, vou fazer 2 pontos baixos. E nesse ponto baixo aqui, que é a carreira, né, inicial, eu vou vir aqui e vou fazer também um ponto baixo. Aqui é o início, né, ó, e a gente já aproveita para a hora que for trabalhar a lateral já ir escondendo esse fio. Faço uma correntinha, viro o trabalho e continuo trabalhando aqui ponto baixo sobre ponto baixo, todos os pontinhos dessa carreira aqui. Chegando aqui, da mesma forma, vou fazer, né? Fiz o meu último ponto baixo aqui, faço uma correntinha para virar, viro o trabalho e continuo trabalhando essa outra lateral aqui com 2 pontos baixos para cada lateral de ponto alto da borda, tá bom? Quando chegar aqui, a gente volta para dar continuidade ao trabalho. Chegou aqui, nesse último cantinho, vou fazer uma correntinha, vou fechar aqui com um ponto baixíssimo, no primeiro pontinho aqui que iniciamos, certo? Podemos cortar o fio. Aqui eu faço mais uma correntinha, só para fechar aqui, depois eu já venho escondendo. E agora, nós vamos trabalhar a parte do bico. Então, olha só, agora, nós vamos fazer essa parte crua aqui, é a base, né, pro bico, para fazer esse detalhe aqui. Então, nós vamos trabalhar aqui, certo? Toda essa parte crua. Então, como que nós vamos fazer? Em qualquer canto que você quiser, né, ou tanto faz um lado do outro, né? Eu vou iniciar para começar trabalhando aqui, tá? A largura, no caso, né? Então, eu vou fazer assim, eu vou dar 2 aqui laçadinhas na agulha para fazer o meu primeiro ponto alto. Eu venho aqui nesse cantinho, nessa correntinha que nós deixamos de espaço, nessa quina que nós deixamos de espaço aqui, e vamos inserir aqui a nossa agulha para fazer o nosso primeiro ponto alto. Então, aqui eu faço assim, você pode dar um nozinho, subir com 3 correntinhas, também não tem problema, tá? Então, fiz o meu primeiro ponto alto. Dois e 3. Em cada canto, nós vamos ter um leque. Só que agora eu vou fazer só a metade desse leque e vou finalizar a outra metade quando eu terminar de dar a volta em todo o trabalho. Então, eu fiz aqui os 3 primeiros pontos altos do leque. Agora, aqui, nós vamos dar uma correntinha de espaço, vamos pular esse ponto baixo e esse também, nós vamos pular 2. No próximo, nós vamos trabalhar na alcinha de trás, um ponto alto. Se você quiser, tá, gente? Você pode, para ele ficar assim, ó. Você pode trabalhar normal, mas para ele ficar com esse detalhe aqui, ó, sabe? Não pegar o ponto por cima da outra cor, eu vou trabalhar essa carreira nas alcinhas de trás do ponto de base, para ficar esse detalhe aqui,
Por isso que eu vou fazer isso, mas se você achar que não tem problema. Mas eu vou trabalhar os meus aqui nas alcinhas de trás. E agora eu vou seguir trabalhando nas alcinhas de trás numa sequência de 7 pontos altos. Então, já tenho 3, 4, 5, 6 e 7. Uma correntinha de espaço, pulo um ponto de base, na alcinha de trás do próximo, um ponto alto. 2. E mais uma sequência de 7 pontos altos. 3, 4, 5, 6 e 7. Uma correntinha de espaço, pula um ponto de base no próximo, novamente. Aqui nós vamos ficar com uma sequência de 7 bloquinhos de 7 pontos altos separados por uma correntinha, certo? Olha só, fiz aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 bloquinhos separados por uma correntinha e pulando um de base, certo? Aqui para fechar o último e para fechar 7, eu pulei 2 de base, tá? Não tem problema que isso daqui, assim, não pode pular muitos, mas para fechar o cálculo aqui e para o meu trabalho não embabadar, eu fiz dessa forma, tá? Então, já tenho aqui, tô fazendo o meu último bloquinho, já tenho 3 pontos altos, 4. Isso é para ficar ajustado, tá? Ficar o trabalho bem perfeitinho, sem ficar embabadado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, aqui fechou 7 bloquinhos, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 bloquinhos de pontos altos. Aqui nesse último, eu pulei 2 de base para dar certinho a minha conta aqui. Então, vou fazer aqui uma correntinha e nesse cantinho aqui, vamos fazer um leque. Então, nós vamos fazer 1. Acho que 1, 2 e 3. 2 correntinhas. Agora, eu vou trabalhar a lateral do nosso trabalho. Aqui, completar o leque, no caso, né? 1, 2, 3. Então, para completar o leque, eu sempre trabalho. Quando estou dessa parte, trabalho aqui. Opa, desfocou. Então, quando eu estou aqui, eu venho e trabalho esses 3 assim. Quando eu vou virar para o nosso cantinho ficar bem certinho, faço 2 correntinhas e os próximos 3 pontos, eu já trabalho com ele virado aqui, tá? Então, agora, nós vamos trabalhar aqui a nossa lateral. Então, eu fiz o leque, faço uma correntinha, pulo aqui um de base, no próximo, faço um ponto alto. Opa, pegando sempre na alcinha de trás. E aqui, vou caminhar com a sequência de 7 pontos altos. Certo? Ó, ficar aqui com 12 bloquinhos
de 7 pontos altos separados por uma correntinha. Lembrando que o meu aqui, para fechar a conta e dar certinho, os 3 últimos bloquinhos dessa lateral, eu pulei 2 pontinhos de base. Então, olha, já trabalhei toda a minha lateral, fiz os meus 12 bloquinhos de 7 pontos altos. Chegando aqui no meu canto, eu vou trabalhar uma correntinha. E aqui nessa correntinha de espaço, eu vou trabalhar o meu leque. Então, aqui, uma correntinha. E trabalho aqui, dessa forma. Mais 3 pontos altos dentro dessa correntinha que nós deixamos de espaço. 1, 2, 3. 2 correntinhas. Agora, eu viro o meu trabalho para trabalhar a outra parte do leque no mesmo sentido, tá? Então, mais 3 pontos altos aqui, para formar o leque. Como eu tava falando, essa primeira carreira da divisão aqui do bico, se você estiver fazendo um trabalho maior, mais largo, mais comprido, o importante é que você divida, pode até pular 2 de base, que você divida de uma forma que não fique embabadando. O que que você tem que se atentar? A mesma quantidade de bloquinhos que você colocar aqui na largura do seu trabalho, nessa ponta você tem que colocar na outra. E nas laterais da mesma forma. A mesma quantidade de bloquinhos que tiver aqui, tem que dar certinho na outra para o trabalho ficar bonito, tá bom? Então, agora aqui, fiz o meu canto, vou trabalhar essa parte aqui da nossa largura, fazendo 7 bloquinhos de 7 pontos altos separados por uma correntinha, e vou trabalhar essa outra lateral com 12 bloquinhos de 7 pontos altos separados por uma correntinha. Então, aqui 7, porque na outra parte deu 7, e na lateral 12, porque nessa lateral aqui tem 12 também. Então, vamos trabalhar partes iguais. Eu vou fazer as minhas aqui e volto pra gente fazer a nossa segunda carreira do bico. Então, olha só, eu já completei todas as minhas voltas, né, as laterais. Como eu disse pra vocês, aqui ficou com 7 na largura. E aqui no comprimento ficou com 12 bloquinhos de 7 pontos altos. Então, eu cheguei aqui, e lembra que no início eu iniciei com vocês aqui só a metade de um leque? Então, agora eu vou fazer a outra metade. Já fiz a minha correntinha de espaço, e agora eu vou fazer a minha outra metade aqui. O meu ficou meio apertadinho, mas nós vamos conseguir. Então, vamos fazer aqui 1, 2 e 3. Vamos fazer as 2 correntinhas e vamos fechar aqui, ó. Tem esse primeiro no segundo aqui, ó, com ponto baixíssimo do leque, certo? Para fechar o leque. Agora, vou virar aqui o meu trabalho, que eu vou trabalhar essa parte aqui. Então, agora já ficou mais fácil, porque a gente já dividiu tudo certinho, né? Então, eu vou caminhar aqui com um ponto baixíssimo no próximo ponto. Vou caminhar aqui com um ponto baixíssimo na correntinha de espaço, um ponto baixíssimo no próximo ponto, certo? Aqui. Então, caminhamos aqui
a nossa lateral, o primeiro, a correntinha de espaço, o primeiro e o segundo ponto. Nesse daqui, eu faço dessa forma. Você pode subir com 3 correntinhas. Como que eu trabalho? Eu vou vir aqui, na alcinha de trás, fazer um ponto baixíssimo. E vou vir aqui na frente e puxar e fazer um ponto baixo, mais alongadinho. E uma correntinha, que vai ficar um ponto alto falso, que a gente chama. E aqui eu vou trabalhar mais 2 pontos altos. 1, 2. Ficando com 3 pontos altos. Uma correntinha de espaço, pula um ponto de base, no próximo, um ponto alto. Uma correntinha, no próximo, um ponto alto. Uma correntinha, pula um de base, no próximo, um ponto alto. E na sequência, mais 2 pontos altos. Então, a sequência dessa carreira ficará assim: um bloquinho de 3 pontos altos, entre os 7 de base, e 3 espacinhos, certo? Separados por uma correntinha. E isso é pela volta toda. Então, você vai trabalhar leque sobre leque, né? E aqui a sequência você vai fazer essa daqui. Então, fiz 3 pontos altos, uma correntinha, um ponto alto, uma correntinha, um ponto alto, uma correntinha, pula um de base, um ponto alto, mais 2 pontos altos. Um, 2 e 3, tá? Essa sequência aqui. Eu vou fazer até aqui, quando chegar aqui eu vou voltar com vocês. Então, trabalhei aqui por toda a minha carreira, né? Por toda essa minha lateral aqui, esse comprimento. Então, ficou essa sequência: 3 pontos altos, 3 espacinhos, 3 pontos altos, 3 espacinhos. E eu tô chegando aqui nesse meu canto. Então, agora, só tô puxando um pouquinho mais de fio aqui. Então, aqui, já fiz 2 pontos altos, vou fazer mais um para completar 3 pontos altos. Uma correntinha. Pula um de base. Um ponto alto. Uma correntinha. Venho aqui, ó, nesse primeiro pontinho aqui do meu leque, um ponto alto. Uma correntinha. E agora, eu já vou trabalhar dentro do leque aqui novamente, tá? Só essa diferença que tem no canto. Então, você vem aqui, faz um espacinho, coloca aqui nesse ponto alto, né? Ponto alto sobre ponto alto, correntinha. Esse ponto alto você coloca em cima do primeiro pontinho do leque, uma correntinha de espaço e você já faz o próximo leque. Então, dentro aqui das 2 correntinhas do leque de base, a gente vai fazer outro leque, que vai ficar leque sobre leque. Então, 2, 3, 2 correntinhas. Então, estava trabalhando nessa direção, mudo a direção, viro o trabalho antes de completar o leque para a direção que eu vou trabalhar. Então, agora aqui faço mais 3 pontos altos. 1, 2 e 3. Uma correntinha. Venho aqui, ó, nesse ponto alto do leque e faço um ponto alto. Uma correntinha. No outro ponto alto aqui. Uma correntinha.
pulo um de base, uma sequência de 3 pontos altos. 1, 2 e 3. E por toda a lateral, vamos trabalhar da mesma forma, né? Fazendo aqui 3 espacinhos, 3 correntinhas, 3 espacinhos, 3 pontos altos, 3 espacinhos, até chegar aqui. Chegou no canto, nós vamos fazer da mesma forma que fizemos aqui, certo? E desta forma, essa é a segunda carreira da parte do bico. Então, nós vamos trabalhar a volta toda da mesma forma. Trabalhei toda a minha volta na mesma sequência, chegando aqui no nosso último canto. Então, nós já fiz aqui um espacinho, uma correntinha. No primeiro ponto do leque, faço o ponto alto, uma correntinha, e dentro do leque faço outro leque, ficando leque sobre leque. Então, 2 e 3. 2 correntinhas. Viro o meu trabalho para a lateral que eu vou começar a trabalhar agora. E faço os outros 3 pontos altos para completar o leque. 1, 2 e 3. Uma correntinha. No terceiro ponto aqui do leque, eu faço um ponto alto. Uma correntinha. Venho aqui nesse pontinho, faço um ponto alto. Uma correntinha. E venho aqui e fecho aqui, ó. Certo? Então, ficou assim. Agora, a sequência dessa próxima carreira, você pode caminhar agora aqui só para dar certinho, né? Aqui, vem aqui atrás, na alcinha de trás, faço um ponto baixíssimo. Venho aqui na frente, puxo, dou uma alongada, faço um ponto baixo, uma correntinha para dar a altura de um ponto alto e mais uma correntinha, que é a correntinha do espacinho. Venho aqui no próximo espacinho, faço ponto alto sobre ponto alto. Uma correntinha, ponto alto sobre ponto alto. Uma correntinha, ponto alto sobre ponto alto. Uma correntinha, e aqui também vou fazer um espacinho. E essa carreira vai ser toda só com os nossos espaços de um ponto alto separado por uma correntinha. Em toda a volta do tapete. É só isso que nós vamos trabalhar agora, e leque sobre leque, né? Nos cantos não muda. Continua o leque sobre leque, né? Vai mudar aqui as laterais, que vai ficar assim, né? Sempre. Agora, vai ficar só mesmo a telinha, certo? Então, eu vou trabalhar os meus aqui toda a volta. Sempre no espaço de uma correntinha. E essa já será a nossa última carreira da base para receber, né, o detalhe do bico. Então, chegou aqui no canto, ó. Chegou aqui no cantinho, uma correntinha. No primeiro ponto do leque, um ponto alto. Uma correntinha. Dentro do leque,
leque sobre leque, 3 pontos altos. Duas correntinhas. Vou trabalhar essa lateral, viro o meu trabalho. 3 pontos altos. Já trabalhei por toda a volta do meu tapete. Vou até desmanchar aqui só para vocês verem aqui. Conforme eu iniciei, né? Aí, chegou aqui. Eu fiz uma corrente. E aqui, lembra que eu tinha feito duas correntinhas? Então, um ponto baixo. Na primeira correntinha ali, vamos fechar com um ponto baixíssimo, certo? E aqui, a gente já pode cortar o nosso fio, porque nós vamos trabalhar agora a parte... Vou trabalhar aqui com o meu amarelo. Então, finalizou. E ficou assim, está ficando assim, olha que perfeitinho. Trabalho bem retinho, bem alinhado, certo? Agora, nós vamos vir para essa parte aqui do detalhe, que é, muitos conhecem como pé de galinha, certo? Então, se você, como eu falei no início do vídeo, a gente precisa de uma agulha, né, de um cabinho um pouco maior, que nem essa daqui, pra mim, eu já não consigo fazer esse ponto. Então, eu vou pegar a minha agulha da mesma numeração, só que sem essa parte aqui, sem esse cabinho, tá bom? Então, agora, já com a minha agulha aqui trocada, porém de mesma numeração, 3,5, eu vou iniciar pelo canto. Então, eu vou pegar aqui, vou fazer duas laçadinhas aqui na agulha, vou vir aqui nesse canto. E vou fazer um ponto alto, vou começar pelo leque. Meio leque, no caso, né? 2, 3. Uma correntinha de separação. Nesse primeiro espacinho, eu vou fazer 3 pontos altos. 1, 2 e 3. Agora, faço aqui duas correntinhas de espaço e vou trabalhar aqui, esse ponto V, certo? Nós vamos fazer como se fosse um V, nós vamos trabalhar aqui, aqui e aqui. E aqui e aqui. Então, nós vamos fazer isso aqui, ó. Certo? Então, agora, olha como que eu pego na minha agulha. Então, normalmente eu faço crochê assim, né? Dessa forma. Agora, eu vou pegar ela aqui, pra ficar mais fácil. Então, eu vou laçar a minha agulha, vou inserir no primeiro espacinho, 1, 2, 3. Deixo tudo na agulha. Agora, eu vou vir aqui. Alonga. 2, alonga. E 3, alonga. E fica tudo na agulha. Agora, laçada na agulha nesse de baixo. Insere, puxa, alonga, laça, coloca, alonga. 3 vezes. Agora, aqui e aqui. Aqui. 1, 2 e 3. E no último,
Um, dois e três. E fica tudo na agulha, tá vendo? Porque que a gente precisa de um cabo bem comprido. Agora eu vou laçar o meu fio que está vindo do novelo e vou tirando com cuidado, não pode ficar nenhuma laçada sem tirar. E você puxa tudo. Tirou todas? Fecho assim. Uma, duas correntinhas, nesse aqui, espacinho, 3 pontos altos. Um, dois e três. Certo? Agora, a gente faz duas correntinhas novamente. E vamos trabalhar o próximo pontinho, esse aqui. Vou fazer mais um com vocês aqui. Seguro minha agulha assim, laçada na agulha. Um, dois, três. No de baixo. Um, dois. Deixa eu puxar mais um pouco de fio aqui. E três. Agora, aqui nesse do meio. Um, alonga, tá, gente? Dois, pode puxar o fio assim, ó. E três. E agora, aqui. Um, dois e três. E o último de cima, né? Um, dois e três. E agora, nós vamos tirar todos esses pontos que estão aqui na agulha. E vamos fechar aqui com um ponto baixíssimo, certo? Duas correntinhas, aqui nesse meio, 3 pontos altos. Um, dois, porque eu não peguei direito aqui. 2 e 3. Duas correntinhas e novamente os pontinhos pé de galinha, tá? Então, vai ser feito assim por todo o trabalho. Chegando no canto, você faz uma correntinha de separação só, porque é o canto, e faz leque sobre leque, por toda a carreira, certinho? Então, olha só, trabalhei toda essa lateral aqui, e vou chegar aqui no canto, né? Falta o último aqui para eu fazer. Então, vou fazer aqui 3 pontos altos nesse meinho. Um, dois e três. Vou fazer duas correntinhas. Uma, duas. Vou fazer aqui com vocês, ó. Uma laçada, duas, três, passa pro de baixo,
uma laçada, duas e três. Deixa tudo na agulha. Deixa eu só puxar mais fio aqui. Agora, nesse de baixo, puxa, dá uma alturinha. Duas e três. Uma, duas e três. E no último, uma, duas e três. Agora, eu tiro tudo de uma vez, né? Vou tirando todos aqui. Olha só. Com cuidado, né? Pra não escapar nenhuma laçada. E tiro a minha última aqui. Agora, faço um pontinho assim. Dou aquela puxadinha. E aqui, faço, né? 2 correntinhas. 3 pontos altos. Aí, sim, uma correntinha somente de espaço e o canto, tá? Então, só nos cantos que você chega e antes de fazer o canto aqui, somente uma correntinha de espaço, tá? Para ele não ficar embabadando. E aqui, nós vamos trabalhar o leque normalmente. Bom, então, eu já trabalhei aqui o meu trabalho, todo o meu tapete, toda a volta, com esse detalhe, que é esse que vocês estão vendo aqui, e agora nós vamos trabalhar essa última carreira aqui. Então, agora, quem estava com outra agulha, se quiser já pode trocar, eu vou trocar a minha. Fiz aqui 2 correntinhas. Vou fazer aqui nesse último espacinho 3 pontos altos. Para finalizar essa carreira, 2, 3. Uma correntinha, porque eu estou chegando no canto. E vou aqui finalizar. 1. 2 e 3. Duas correntinhas. Fechamos aqui com um ponto baixíssimo. Agora, eu vou caminhar aqui com ponto baixíssimos até chegar aqui. Então, vamos lá. Caminhei o primeiro, aqui. Aqui. Chegando aqui, eu vou fazer um ponto baixíssimo na alcinha de trás, nesse pontinho do meio aqui desse bloquinho de 3 pontos altos. Vou vir na frente, vou fazer um ponto baixo, vou fazer 2 correntinhas, e aqui, dentro desse espacinho, nós vamos trabalhar um leque de 3 pontos altos, 2 e 3. Vou fazer um ponto picô de 2 correntinhas, volto aqui no pezinho do ponto alto, fecho com um ponto baixíssimo e faço mais 3 correntinhas. 3 correntinhas não, desculpa, 3 pontos altos. Formando assim o nosso leque. Certo? Aqui vou fazer
Uma, duas correntinhas aqui. No meio entre os 3 pontos altos, o pontinho do meio, vou fazer um ponto baixo. Duas correntinhas. E novamente vou aqui repetir o leque dentro de cada espacinho, dando assim um acabamento, ó. Um leque de 3 pontos altos e um picô. Meu picô eu vou fazer de 2 correntinhas, porque eu prefiro ele um pouco menorzinho, mas você pode fazer com 3 também. 2 correntinhas, volto aqui no pé do terceiro ponto alto, fecho com um ponto baixíssimo e vou fazer mais 3 pontos altos. 1, 2, 3. 2 correntinhas. Um ponto baixo no meio desses 3 pontos altos aqui. Olha só. E vai ficando assim. Se você achar que aqui tá sobrando muito ponto, você pode diminuir por uma correntinha só. E se você achar que tá repuxando, você pode pôr 3 correntinhas, conforme a tensão do seu ponto. Então, eu vou trabalhar toda a minha lateral aqui, até chegar aqui no canto. Ó, trabalhei toda a minha lateral aqui daquela forma que eu falei pra vocês, né? 3 pontos altos, um ponto picô de 2 correntinhas, 3 pontos altos, 2 correntinhas, um ponto baixo, 2 correntinhas. Então, trabalhei toda a lateral, só pra reforçar, né? Cheguei aqui no canto. E agora aqui, então, eu vou trabalhar no canto 4 pontos altos. 1, 2, 3 e 4. Um picô, no meu caso aqui, 2 correntinhas. Fecho aqui com um ponto baixíssimo. E já como vou trabalhar essa lateral aqui, agora já viro o meu trabalho pra cá. E vou fazer mais 4 pontos altos. 1, 2, 3 e 4. E agora, todos os outros cantos é só fazer como esse, 2 correntinhas e um ponto baixo aqui no meio desse bloquinho de 3 pontos altos. E seguimos aqui com os leques de 3 pontos altos, picô, 3 pontos altos, e nos cantos, 4 pontos altos, um picô, 4 pontos altos. E assim finalizamos o nosso tapete com esta última carreira. Então, gente, olha só, finalizei, já cheguei aqui, né, ó, lá no começo, né, de onde eu iniciei essa parte do bico. Então, já fiz aqui meu último canto, vou fazer mais 2 correntinhas e vou fechar aqui nesse ponto baixo onde nós começamos, com um ponto baixíssimo, certo? Aqui nós podemos cortar o fio. Aí, a gente leva esse fiozinho lá pra trás, pra poder fazer o arremate. Se bem que aqui ele já ficou, né?
Aqui eu vou puxar ele com a agulha de tapeceiro, certo? Como que eu faço os meus arremates? Vou virar aqui pro avesso. Então, olha só que maravilha, porque é um trabalho que a gente trocou de cores várias vezes. E olha como que tá o avesso dele. Graças a Deus, quase sem arremate, né? Então, agora a gente vai aqui procurar essas pontinhas que nós deixamos aqui, que já foi trabalhando e foi colocando em cima, né? Foi trabalhando e escondendo os fios, ó, que nem aqui ficou uma, né? Aqui também tem outra, olha aqui. O que que eu faço? Por que que eu faço? Eu vou pegar a minha cola aqui. Tenho essa aqui que tá nova, tem uma ali que tá acabada, mas ela ainda tem cola. Ó, eu uso essa daqui, Tec Bond T6000. Eu venho aqui, ó, eu gosto dela por causa desse biquinho, tá? Então, eu venho aqui, ó. Bem aqui nessa, bem na pontinha, e por causa desse biquinho também fica bem fácil, eu coloco aqui um pinguinho de cola. E essa cola, gente, maravilhosa. Cola e cola mesmo. E daí já posso cortar rente, porque esses daqui é aqueles que a gente já foi escondendo, né? Então, não vai ter perigo. Eu colo, porque depois a pessoa lava e acaba que, né, conforme vai lavando, pode ser que vai escapando esse arremate. Então, aí fica feio, né? O trabalho, ele fica ali depois cheio de fiapo no avesso, então não é legal, certo? Esses daqui, ó, que nem aqui de começo, aqui também, ó, que só passou bem pouquinho, você pode dividir o fio em dois, né? Porque como a gente tá trabalhando de ordem 6, você divide ele aqui ao meio, três fiozinhos para cada lado. Faz aí uns 2 nozinhos. E pode esconder também por baixo de mais alguns pontos. Sempre deixa essa cola tampada, tá? Porque a minha outra estragou, de tanto eu arremato, daí eu deixo ali, daqui a pouco eu venho tampar, ela seca. Aqui também, ó. Gente, a minha mão transpira demais. Eu tenho que ficar lavando a mão todo momento, e daí acaba aqui grudando os fiapinhos aqui do barbante. Então, aqui também, 2 nozinhos. Também vou esconder aqui com a agulha de tapeceiro, tá? Escondo aí aqui em alguns pontos e colo, certo? Eu vou ali pra minha bancada maior, pra mostrar ele inteiro. Vou filmar ele aqui mais de longe, né? Porque aqui não tá dando. Eu gosto de aproximar para vocês verem como que faz os pontos certinhos. Então, agora, eu vou estender ele ali para vocês verem como que fica um trabalho super certinho, super bem assentado e lindo, certo? Então, eu vou arrumar minha bancada ali para mostrar para vocês. Então, olha só, gente, finalizei o trabalho, finalizamos, né, se você está aí fazendo comigo. E esse trabalho ficou assim, você pode fazer passadeiras, aqui eu estou fazendo o jogo de banheiro, ainda vou fazer, né, a volta do vaso, a tampa do vaso, mas você pode fazer aí tapetes para quarto, jogos de cozinha, tudo com esse ponto, né, olha que lindo que fica, muito bem trabalhado e bem tranquilo de fazer, certo? Eu acho assim, a parte mais assim, vamos dizer, de dificuldade que vocês possam encontrar é de fazer aqui os pezinhos de galinha, mas como eu dei as dicas, peguem uma agulha, né, de um cabo maior, trabalhem com a mão leve, os pontos mais frouxinhos, que vai dar tudo certo. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado, que vocês reproduzam essa peça. E se reproduzir, eu gostaria muito, ficaria muito feliz que você viesse aqui comentar, que você compartilhasse esse vídeo, me seguisse também lá no Insta, Artes da Mari,
né? @artesdamari _tecendo amor. Se você reproduzir essa peça, me marca lá também, né? Pra nós que fazemos aqui o conteúdo, é uma satisfação saber que vocês estão gostando dos conteúdos, que vocês estão aproveitando, reproduzindo, ganhando dinheiro. Eu fico muito feliz, tá bom? E aquela regrinha de sempre, né? Aquela regrinha não, aquele pedido de sempre. Curte, comenta, compartilha, se inscreve, tá bom? Deixa um like aí e até a próxima. Tchau, tchau, beijão!